dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está assistindo esse vídeo. E o assunto de hoje é sobre as revoluções que aconteceram na década do século XX, principalmente na década de 40, 50 e foram se perdurando na América Latina, né? A gente já viu sobre como foi a Revolução Cubana, né? E hoje é hora de ver sobre outros que aconteceram, né? Que a gente vai ver sobre o Chile. Então, o que a gente vai ter no Chile? Que o Chile sempre foi muito democrático, né? Nunca teve esse negócio de ditadura ou problemas assim, né? Mas aí o que vai acontecer? Vai assumir uma pessoa no poder que é chamada de Salvador Allende, né? Então, quando Salvador Allende ele assume o poder, ele vai representar o partido político que é chamado de UP, que é a Unidade Popular. E aí, quando ele assume justamente, né? Ele vai ser eleito na década de 70. Ele vai pensar em fundar uma sociedade com bases em algumas coisas socialistas. Então, por exemplo, ele quer algo pacífico. Ele pensa que não adianta a gente chegar ao poder de uma maneira radical, extremista, que não vai dar certo, né? Então, ele começa pensando em coisas pacíficas, que é chamada de via chilena. Então, a via chilena é assumir o governo como práticas socialistas de maneira pacífica, né? De boinha, na tranquilidade. Então, ele vai começar a construir, né, uma primeira sociedade socialista de forma democrática, vai conciliar as duas coisas. Então, ele não vai mandar de cara assim o socialismo, não, vai ser de pouquinho em pouquinho, aos passos lentos, mas ele tenta sempre respeitar a Constituição chilena. Então, ele vai começar primeiramente pegando uma reforma agrária, então ele vai tentar aumentar o salário, fazer reforma agrária, ele vai pegar algumas empresas, né, e vai estatizar, outras ele vai deixar de um modo capitalista. Ele vai colocar todas as crianças, todas as crianças em escolas, porque a base para tudo também é a escola. Então ele pensa muito na questão de escolas, creches públicas, que também são bases do socialismo, né? Pensar um bem-estar social, colocar tudo para o povo, né? E aí ele vai trazer muita forma de agradar a população, porque a população vai pensar, poxa, caramba, é a massa que ele está fazendo. Então ele começa ali agradando a população. Só que, tipo assim, essas ideias são socialistas, práticas socialistas. Então, alguém não vai gostar disso, né? Sempre o socialismo vai tentar defender um pouco mais o povo, né? Porque o povo que acaba ficando na desvantagem nesse processo. Mas aí, quem é que não vai gostar desse sistema, né? É os capitalistas, né? As empresas, os burgueses. A gente sempre tem que tentar lembrar que muitas das coisas que a gente vai ver em história vai estar correlacionado com a Guerra Fria, né? Então a gente tá vendo aqui na década de 70, então o que acontece? Guerra Fria, né? Tá ali capitalismo, socialismo, União Soviética, Estados Unidos. E obviamente, se o governo então de Allende, ele é com ideias socialistas, não vai gostar aqui nos Estados Unidos, né? Obviamente, né? Então, guarda essa aí na memória, tá? Então, como é uma prática socialista, né? As empresas, né, os grandes empresários, eles não estavam gostando, a elite, a burguesia chilena não gosta disso, né? E eles tentam tramar boicote junto com os Estados Unidos. Falar, poxa, ajuda a gente aqui, né? O que é isso de socialismo? Não dá certo não, né? Então, muitos empresários chilenos, eles vão começar a promover boicotes, vão começar a promover greves, a economia, né? Vai onde dói. Então, vão tirar produtos da mercadoria, as mercadorias do supermercado para começar a faltar, a população entrar em crise e começar a boicotar também as ideias de Allende, né? Vai começar a impedir e influenciar que empresas multinacionais de fora não venham investir no Chile e começa assim cada vez mais. Inclusive, a CIA também estava por dentro, né? Para treinar as pessoas para fazer as melhores formas de fazer um boicote, de fazer uma greve de forma eficaz. Então já a gente está ali sempre presente, tentando também ajudar a classe média, ajudar a elite a boicotar e fazer protestos contra o governo. Então isso acaba sendo muito ruim, né, para as pessoas. E aí vai vir uma pessoa muito importante nesse processo, que é um ditador, que é justamente o Augusto Pinochet. E aí Augusto Pinochet ele vai dar um golpe militar em 1973. E aí justamente ele vai no palácio, né, tem o palácio do presidencial, e ele vai lançar bombardeamento e vai matar muitas pessoas, inclusive, né, o presidente atual, ele vai ser morto. Então vejam só a questão do pouco período, né, além de assumir o poder em 70, em 73 já tem um golpe militar, e sempre defendido esses golpes militares pelos Estados Unidos, porque para os Estados Unidos era melhor ter golpes militares, né, ter várias ditaduras
de fins capitalistas, de fins de direita na América Latina do que ter países socialistas ou pensando no foco ou governos de esquerda que viesse para esse viés socialista. Então isso aí começou, né, e a gente vai ter o Augusto, né, que ele vai assumir como um ditador e assim, ele vai começar governando, né, e quando ele começar a governar vai ser uma das piores ditaduras, vão ser sangrentas, violentas, muitas pessoas vão ser torturadas, vai ter várias prisões sem pé nem cabeça, várias mortes e de fato foi uma das mais sangrentas ditaduras que a gente vai ter na história, né. E assim, gente, que ele assumiu o poder no outro dia, tipo assim, assumiu hoje, amanhã, tinha vários corpos de civis espalhados pelas ruas. Então, de fato, foi uma situação bem problemática, né, que aconteceu. Então, várias pessoas morreram em troca de nada, né. E aí, em relação a quando a gente fala a economia, né, do Chile, de fato, vai entrar várias pessoas para colocar em comércio lá, ele vai facilitar esse processo de entrada de capital estrangeiro no Chile. E vai devolver as terras que tinham sido tomadas, né, no viés de Allende para democratizar as terras, ou estatizar as terras, ele vai devolver para os capitalistas, para os burgueses, né, vai devolver as terras que tinham sido pegas, ele vai começar também a adiar a questão da eleição. Então a eleição só vai vir em 90, tá na década de 90, então assim que ele assume em 73, só volta de fato as eleições em 90. E aí quem vai assumir vai ser um democrata, cristão, né, que é chamado de Patrício. E aí, de fato, a gente vai ter que realmente esse fim, esse terror que Augusto Pinochet ele colocou no Chile, só quando ele foi pego, né, em 98, mas ele estava em Londres. E aí tentaram deportar ele para trazer ele de volta para o Chile. Só que ele já estava de idade, já ele teve problemas de saúde, então eu fico adiando assim a volta dele. Ficou tendo um julgamento lá na Inglaterra, né, para ver se ele voltava ou não, né, fazer a extradição dele. Mas aí no final ele ficou doente e o pessoal meio que tipo, não botou ele na prisão, mas ele não foi, né, desconsiderado dos seus crimes que foram cometidos. Então de fato ele ainda continuou sendo condenado, só não chegou a ser preso, né. E ele ainda ficou preso por prisão domiciliar, mas enfim, né, ele... De toda forma, em 2006 ele acabou falecendo e ainda o Chile continuou depois de um tempo mantendo algumas boas tradições conservadoras, né? O aborto foi legalizado se caso a mãe morresse depois de muito tempo, agora no século XXI. A questão do divórcio também foi legalizada há pouco tempo. Então, de fato, o Chile ele ainda continua sendo bem conservador, os salários ainda continuam sendo um pouco baixos, né? Então, de fato, o Chile foi bem afetado, né? Já em relação ao Nicarágua, Nicarágua ela vai ter muita influência grande nos Estados Unidos. Então sempre os Estados Unidos vai lá, presente. E um dos principais pontos dessas revoluções da América Latina, para tentar sair dessa ditadura também que vai acontecer, e também da influência dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos estavam sempre ali presente, ele se achava o dono do mundo, queria interferir em todo mundo, né? Então, o Nicarágua já foi invadido algumas vezes, né? E, inclusive pelos Estados Unidos, ele dizia, não, a gente está aqui invadindo, mas é para tentar trazer uma estabilidade comercial, uma estabilidade democrática, né? Enfim, para trazer equilíbrio. A gente sabe que não é, né? Então, simplesmente também a gente vai ter aqui a dominação ali do canal do Panamá, que é um canal muito importante, né, para a transação econômica, né, portuária, através da passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. Então, também é uma região bastante importante, foi invadida também, foi controlada pelos estadunidenses, né. E o que vai acontecer no Nicarágua? Simplesmente a galera falou, vamos dar um basta. Já chega dos Estados Unidos, está ali no nosso pé o tempo todo, isso é muito chato, pô. E aí eles vão começar a fazer um movimento nacionalista, tá? De resistência a esse governo estadunidense. E a pessoa de liderança vai ser, né, Augusto César Sandino, né? E esse movimento vai se chamar de o sandinismo, o movimento sandista. Então, quando a gente vai ter justamente Sandino ali na liderança, ele não fica muito tempo vivo, né? Mas as pessoas vão continuar com suas ideias para frente. Então ele vai ser morto ali em 1934. E depois que ele é morto, a gente vai começar a ser implementada uma ditadura em Nicarágua.
que vai ser da família Somoza. Então essa família Somoza, ele assume a partir de 36 e começa ali sempre padrão de ditadura, né? Assim, a gente vai ter esse padrão aí de ditadura. Então, depois de Sandino, vai ter outra pessoa, né, em 62, que vai ser Carlos Fonseca. Ele vai também tentar trazer um movimento guerrilheiro, vai criar a chamada Frente Sandinista da Libertação Nacional, né, que vai ter o apoio da população, que eles vão querer, no caso, acabar com esse sistema dessa família ditatorial que está no governo. E de fato, né, esse movimento sandinista, ele vai ser bem aceito pela população que está cansada dessa situação que é viver dentro de uma ditadura, né, dessa família. O povo vivia na miséria, então os camponeses viviam ali com fome, na miséria, e eles não tinham acesso basicamente a nada, porque a família sandista, perdão, a família Somoza, elas tinham praticamente todas as terras, tá ligado? Metade do país pertencia a essa família, a família ditatorial. As terras eram deles, e tipo assim, ó, coisa sem pé nem cabeça, né? Então, de fato, eles estavam ali pegando as terras para eles, vivendo uma ditadura muito severa, né? Pessoas sendo perseguidas. E aí o que vai levar a população ao ápice e dizer assim, acabou, temos que reagir agora contra essa família, é quando vamos ter a morte de um jornalista, tá? Que é chamado de Pedro Joaquim. Quando ele foi morto, isso trouxe uma revolução intensa da população, que vai derrubar o governo, né? E aí quando eles derrubam o governo, fazem greve, começam fazendo luta armada, porque sem uma luta armada, sem greve, não ia acabar nunca com esse governo dessa família ditatorial aí. E aí eles tentam então colocar, né, um novo direcionamento político. Mas que direcionamento político é esse? Misturar capitalismo e socialismo. É aquele agradar os dois lados, né? Agradar tanto o povo que está passando ali pela miséria, e agradar também a elite, né? Porque a gente tem que encontrar uma forma de agradar todo mundo para não sair do eixo. Então eles vão receber apoio financeiro de quem quisesse, de qualquer país que quiser ajudar, estão aceitando, né? Então receber apoio financeiro da União Soviética, da França, da Suécia, né? Que eram países democráticos, países capitalistas. Então eles estão aceitando a ajuda de todo mundo aí. Vão pegar as terras da família Somoza, tá? E vão dar pro povo essas terras, tipo assim, né? Eram pessoas que eles odiavam, então essas terras sim vão ser estatizadas, vão pertencer ao Estado. E eles vão confiscar essas terras e fazer a reforma agrária. Então vão sair repartindo essas terras aí. Vão fazer principalmente também uma reforma educacional, né? Para trazer o alfabetismo até para os adultos que não têm sido alfabetizados. Eles acham isso muito importante. E um viés muito importante que a gente acaba vendo de muitas revoluções que aconteceram na América Latina é a questão educacional, a reforma educacional, né? E também a gente vê que é muito baseado também na China, né? Que a China vai fazer uma grande reforma educacional quando assume Mao Tse Tung, né? Então aí o país ele consegue de fato reduzir problemas civis, problemas sociais, mas depois de um tempo, né, o que eles lutavam tanto para diminuir, para não ter mais, que era a interferência dos Estados Unidos, no final eles acabam tendo de volta a influência dos Estados Unidos ali presente demais, né? Então isso aí acaba sendo, né, uma tristeza para Nicarágua. Em relação já ao Peru, né, a gente vai ter que quando foi em 1968, o general Juan Valesco, ele vai assumir a liderança de vários militares e vai tentar derrubar o governo que estava no poder, né, que é o governo de Terry. E aí, quando eles tentam derrubar o governo de Terry, eles diziam, não, é porque eles estão tentando demais aceitar que os Estados Unidos interfiram e peguem nosso petróleo, né? Então, assim que o general ele vai assumir o poder, ele vai estatizar, né, transformar do Estado da nação peruana as empresas que pertenciam antes aos Estados Unidos, que estavam ali na importação do petróleo deles, né? Que é chamado da International Petroleum Company, né? A Companhia Internacional de Petróleo. Então, esse é o discurso que ele vai fazer, vai trazer também reforma agrária para o povo peruense, né? O povo peruano, quer dizer, e vai também restringir a liberdade da imprensa, vai fazer censura, vai derrubar parlamentos democráticos, né? Enfim, isso em 68, e quando foi em 75, a gente vai ter que vai começar tendo uma abertura política e uma abertura democrática. Então dá pra gente ver que, tipo assim, né, a do Peru a gente fala só brevemente, mas dá pra gente notar como
vários países latinos reclamam sempre da mesma coisa, né? Que é essa grande interferência dos Estados Unidos que a gente vê, a gente viu em Cuba também, que apesar... E é muito engraçado, porque, por exemplo, o que aconteceu em Cuba, né? Foi muito mais severo, né? Principalmente pela proximidade de Cuba com os Estados Unidos, né? Que simplesmente eles colocaram a emenda Platt. A emenda Platt foi justamente um artigo na Constituição cubana que dizia que os Estados Unidos podiam interferir em Cuba sempre que quisesse, que acontecesse alguma coisa que demonstrasse problemática para os interesses estadunidenses. Então, olha isso, né? Então, tipo, a interferência dos Estados Unidos foi muito grande nos países latinos. Alguns países se permitiram no começo deixar, como foi o caso de Cuba, que no começo ela permitiu para poder se livrar da Espanha, né? Que era a sua metrópole. Mas, às vezes, a troco de quê, né? Eles conquistaram uma dependência econômica, muitas das vezes, uma dependência política dos Estados Unidos. Então, foi uma coisa muito ruim, né? Então, os Estados Unidos interferiu muito mais ainda, conseguiu interferir muito mais nesses países latinos, porque ele ficava sempre em estado de atenção, porque se passava por uma guerra fria e eles não queriam mais nenhum outro país socialista. A Rússia, ela já era, né, de uma grande ameaça, né? Ela era uma grande potência, ela tinha vários armamentos bélicos, bombas nucleares muito poderosas. Então, poderia ser uma ameaça direta ao império, né, ao imperialismo norte-americano, né? Então, foi um assusto muito grande e era um momento de atenção. Os Estados Unidos estavam assim, ó, a todo momento. Será que ele vai se tornar socialista? Será que a União Soviética vai interferir? Então, realmente era uma grande ameaça. E principalmente com o que aconteceu na crise dos mísseis de Cuba, né? Então, para tentar, no caso, né, o medo dos Estados Unidos era que surgissem novas Cubas, né? Que no caso eram novos países socialistas, como foi Cuba, né? O caso de Cuba. Então, de fato, esse momento de revoluções foi um momento muito tenso para os Estados Unidos, né? Que ele não queria nenhuma nova Cuba. Então, John Kennedy vai criar a chamada, né, prática da Aliança para o Progresso. O que é isso? Ele vai ajudar os países latinos para poder esses países não se tornarem socialistas, né? Então, tipo assim, ele não tava tipo, paz e amor, vou ajudar vocês porque sou bom samaritano. Não, ele só não queria país socialista, né? Então ele vai tentar minimizar a pobreza dos países latinos, dos países subdesenvolvidos, vai trazer uma ajuda financeira, vai começar a trazer industrialização para os países, né? Vai com esse projeto, mas ele acaba não indo para frente justamente com a morte de John Kennedy, né? Que ele foi assassinado. Mas, por exemplo, a gente vê isso muito presente também com o que ele fez, não nesse período da Guerra Fria ainda, né? Mas com o que ele fez no Brasil com Vargas, né? Ele trouxe a industrialização, né, dos Estados Unidos para aqui, para o Brasil, com o auxílio do presidente Vargas. Enfim, é isso, tá? E falou!